Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Nessa quarta-feira, o técnico português Ricardo Sapinto faz a sua estreia como comandante do Vasco, enfrentando o Corinthians em São Januário. E eu vou estar lá na Vasco TV comentando essa partida, então já faço o convite para você dar um pulinho lá na Vasco TV e se inscrever, que eu vou aparecer por lá. E se inscreve aqui também, porque depois do jogo eu vou fazer uma live aqui comentando esse Vasco e Corinthians, estreia do Ricardo Sapinto e provável estreia também do Léo Gil. Mas esse vídeo aqui eu tô fazendo, na verdade, para falar sobre a história dos treinadores estrangeiros no Vasco. E eu já até fiz uma matéria lá pro Lance falando sobre isso, mas como eu sei que são públicos diferentes, tem a galera que prefere ler e outra que prefere vídeo, resolvi fazer esse vídeo para vocês aqui também. Porque eu tenho 35 anos de idade e nunca vi um técnico estrangeiro comandando o Vasco. E é muito provável que nenhum de vocês tenha visto que o último que comandou o Vasco foi o argentino Abel Picabea, lá em 1960. Abel Picabea foi um ex-zagueiro do São Cristóvão, passou pelo Olaria, Madureira, foi jogador do Palmeiras também, e depois como treinador passou pela Espanha, comandou o Sport em Portugal e teve uma passagem rápida pelo Vasco em 1960. Então há 60 anos que o Vasco não tem um treinador estrangeiro, claro, agora com o Ricardo Sapinto. Só que a história do Vasco com treinadores vindos de fora é muito mais antiga e muito mais vitoriosa do que isso. Na verdade, o primeiro treinador do Vasco foi um uruguaio, Ramon Platero. Ele assumiu o time ainda na segunda divisão do Carioca. Para quem não conhece a história do Vasco um pouco mais a fundo, o Vasco começou no futebol tardiamente em relação aos seus rivais mais tradicionais no Rio de Janeiro, jogando a terceira divisão do Rio e teve que vir subindo. Em 1922, quando o Platero assumiu, o time estava na segunda divisão e exatamente naquele ano foi campeão e subiu para a elite, onde nunca saiu. O curioso é que Ramon Platero, em 1922, também era treinador do Flamengo. E quando chegou em 1923, com as duas equipes tendo que se enfrentar na mesma divisão, ele teve que escolher: ou continuava no Vasco ou ficava no Flamengo. E ele optou exatamente por permanecer no Cruz Maltino, onde acabou sendo, inclusive, campeão carioca de 1923, que foi o que gerou aquele grande incômodo na federação, nos clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro naquela época, que era um clube de negros, um time formado por negros, operários, brancos analfabetos, sendo campeão carioca. Tanto que logo depois tem a famosa resposta histórica do Vasco, mantendo os seus jogadores dentro do elenco, se recusando a expulsar eles para permanecer no campeonato. O técnico desse time, do time ficou conhecido como Camisas Negras, era exatamente um uruguaio, Ramon Platero. E ele comandou a equipe até 1926, dando lugar a exatamente um outro estrangeiro, o inglês Harry Welfare. Conhecido como o tanque inglês por causa do seu porte físico, Harry foi o sexto, até hoje na verdade, o sexto maior artilheiro da história do Fluminense. Mas quando se aposentou dos gramados em 1925, ele assumiu, na verdade, foi o Vasco e ficou no clube nada menos do que uma década, de 1926 a 1936, comandando exatamente aquele Vasco de 1929, de Jaguaré, Fausto, Mola, Russinho, Mário Matos, Bolão, e conquistando durante sua passagem pelo clube o Carioca de 29, de 34 e de 36. Nessa época, o Vasco e todo o futebol carioca vivia o que a gente chamava de platinismo, em homenagem ao Rio da Prata, que divide o Uruguai e a Argentina. Com a profissionalização do futebol em 1933, muitos jogadores vieram desses países para atuar no futebol brasileiro, em busca, claro, de salários mais altos. Foi quando os clubes puderam fazer investimento realmente de forma profissional no futebol. E nada mais justo também do que trazer novos técnicos estrangeiros. E foi o que aconteceu em 1938, quando o Vasco contratou outro uruguaio, Carlos Scaroni, e que chegou ao Vasco com uma verdadeira legião de estrangeiros. Agnello, Menuti, Gandula, Vila Doniga, aliás, que é até hoje o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, com 83 gols. Mas Scaroni não duraria muito no cargo, saindo em maio de 1939, só que para a chegada novamente de um outro uruguaio, na verdade, de um antigo uruguaio, Ramon Platero, e que dessa vez teria vida curta também no Vasco, dando espaço logo depois ali para a volta do Harry Welfare, o inglês que já havia comandado o Vasco durante uma década. Em 1940 reassumiu o cargo, mas a fase de glórias do Vasco na verdade retornaria com outro estrangeiro, aí sim um novo estrangeiro, em 1943, com a chegada do uruguaio, mais um uruguaio na história do Vasco,
Ondino Vieira. Ali começaria a nascer o que ficou famoso como Expresso da Vitória, que teve seu ponto alto ali no Sul-Americano de 48, conquistado com Flávio Costa, mas que iniciou, na verdade, suas conquistas mais representativas daquele período com o título carioca invicto de 1945. Foi a primeira vez que o Vasco foi campeão carioca invicto e foi a primeira vez, desde a profissionalização do futebol, que um time ganhou dessa maneira o campeonato estadual. E Ondino só sairia do Vasco em 1946 alegando problemas pessoais, pedindo demissão. O Vasco não mandou ele embora. E sem saber muito para onde correr, o Vasco teve que ir às pressas e colocou um anúncio no jornal convocando os treinadores da cidade para fazerem um processo seletivo dentro do clube, ou seja, seriam entrevistados para entender quem são, de onde vêm, mostrar o currículo para ver quem assumiria o Vasco em 1946. E foi exatamente assim que um outro estrangeiro foi contratado e exatamente um português, assim como o Ricardo Sapinto e assim como o Vasco da Gama, que foi o Ernesto Santos. Nascido em Portugal, mas com passagem como jogador pelo São Cristóvão, formado em Educação Física pelo ERD, Ernesto assumiu o Vasco ali no meio de 1946, mas também não duraria muito no cargo. Foram 13 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas até ser mandado embora. E o curioso é que para sua vaga o Vasco acabou colocando ali de uma maneira quase que interina. Hoje a gente trata assim o treinador que fica um período um pouco curto, que às vezes já está dentro do próprio clube e sobe, que foi o lateral esquerdo, lá do platinismo, Roque Caloceiro, que era argentino. Mas logo depois Flávio Costa assume o comando do Vasco, leva até o título sul-americano e meio que encerra essa série, essa sequência de técnicos estrangeiros comandando o Vasco, até, claro, a passagem do Picabéia em 1960 e depois disso 60 anos até a chegada do Ricardo Sapinto, novo técnico do Vasco, que estreia nessa quarta-feira. E como eu já disse aqui, mais tarde eu vou estar lá na Vasco TV comentando essa estreia do Ricardo Sapinto, falando desse jogo entre Vasco e Corinthians, e mais tarde estarei de volta aqui no canal também fazendo uma live. Então não deixa de se inscrever e deixar seu like no canal e deixar também seu comentário o que você achou da história dos estrangeiros no Vasco, dos técnicos estrangeiros no Vasco. Você conhecia essa história? Deixa aqui nos comentários. Valeu, galera, saudações e até a próxima.